Oi, pessoal. Hoje tem aqui a dobradinha de novo, o Gleice Tony, né? Estamos aí pelo Instagram, né? Gleice Garcia, lá da nossa casa, da SESC, para fazer hoje a nossa palestra online, o tema ansiedade e medo em tempos de transição planetária. Que tema, hein, Gleice? Exatamente. É o tema da hora, né? Vamos ver o que você traz aí para a gente, para acalmar os corações aí de todo mundo que anda muito aflito, pelos dois motivos, né? Ou seja, os motivos se interligam, né? Um ao outro. Então, sejam todos bem-vindos aí para acompanhar com a gente, participar disso e ver o que a Gleice trouxe aí para a gente se animar um pouco mais e para a gente se tranquilizar também. Então, um pouco mais de esperança e fé, né, Gleice? É isso mesmo. Boa noite para todo mundo. Morrendo de saudade de todo mundo. Eu trouxe aqui uma leitura do Pão da Alma, de Carlos Abacelli, psicografado através do espírito Irmão José. E a mensagem é: teste de valor. Não te prendas à dor, por mais que a dor te aflija. Verifica o que ela deseja te ensinar. Ausculta o sofrimento sem revolta na alma. O desespero agrava qualquer situação. Toda prova que surge é um alerta da vida. Problema que aparece é teste de valor. Eu tinha escolhido uma outra mensagem que se perdeu aqui e saiu essa. Ou seja, a gente nunca faz o que a gente quer, né? Eles que fazem. Então, às vezes, se tiver alguém aí na live que não conhece a Gleice, né? Além de todas as atividades dela na Casa Espírita, ela também é psicanalista. Então, a visão dela, hoje em dia, sempre vem um pouco, né, com tempero aí da psicanálise para ajudar a acrescentar mais a gente ainda, um pouquinho, né, Gleice? Um pouco manchada. Manchada. Vou fazer uma prece aqui para a gente e a gente começa aí, a Gleice se apresenta e a gente começa aí a nossa palestra, tá bom? Então, vamos elevar nossos espíritos e nossos pensamentos a Jesus, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui dessa forma reunidos, pedindo proteção, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo muito amor, pedindo que a Gleice seja iluminada nas suas palavras, que possa tocar o coração de todos que estamos aqui assistindo neste momento e aqueles que assistirão depois. Que Jesus e nossos amigos espirituais estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Gleice, agora é com você. Obrigada, amiga. Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo, morrendo de saudade. E eu quero dizer que a gente escolheu esse tema, assim, a dedo, né? Porque, na verdade, tem tanta coisa. O som tá bom? Estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Porque eu tô com o ventilador ligado e eu fiquei preocupada, mas tá bom. Voltando, né, a falar assim, por que eu escolhi esse tema para a gente falar essa noite? Primeiro porque a gente está passando uma prova coletiva. Nós estamos passando todos juntos a mesma tempestade, né? É claro que nós estamos em barcos diferentes, ou seja, estamos em condições diferentes de enfrentar o que está acontecendo. Mas a verdade é que essa tempestade chegou para a gente num período em que nós já estávamos vivendo ansiosos, em que muitos de nós já estávamos vivendo meio que acompanhados do medo. E aí é importante a gente parar para entender por que a nossa sociedade contemporânea está vivendo, né, essa época de ansiedade. Por que até acho que numa das primeiras mensagens, alguém já falou, né, olha, eu vivo isso. E realmente, na verdade, não é que eu vivo. Nós vivemos, todos nós temos ansiedade. A ansiedade, na verdade, é uma resposta natural do comportamento humano. Todos nós temos ansiedade num momento ou outro, todos nós temos medo num momento ou outro, e é bom, porque isso faz parte até do nosso mecanismo de defesa. Quando a gente tem medo, é porque a gente, de alguma forma, se sente ameaçado, se sente inseguro, e aí a gente tem uma resposta natural, né, um instinto, onde a gente faz alguma coisa para se proteger. Então, que bom que nós temos medo e ansiedade, porque
Por que que a ansiedade faz parte do nosso comportamento e ela tem um lado positivo? Porque quando eu tenho ansiedade em relação a alguma coisa que ainda vai acontecer. Né? Vamos parar para pensar que ninguém aqui sente ansiedade por conta do final de semana que já passou. Você sente, Tony? Ansiedade por conta do fim de semana que já foi, da viagem que a gente já fez? Eu sou ansioso, então eu sei exatamente o que você está falando. Né? Mas a ansiedade é sempre em relação ao futuro. E por que que ela pode ser positiva? Ela é positiva porque em relação ao futuro, eu querendo saber o que vai acontecer no futuro, talvez eu use a ansiedade a meu favor, me esforçando, me programando, me planejando, né? E aí eu vou traçar, de repente, uma rota para eu alcançar o meu objetivo. Então, a ansiedade, ela é boa, ela pode ser boa. O que causa problema é quando a ansiedade chega para gente, ou quando o medo chega para gente e desestrutura a nossa vida, desestrutura a nossa rotina, faz com que a gente não saiba nem que rumo tomar. E aí sim ela entra num quadro patológico. E aí hoje a gente escuta todo mundo falar, nossa, eu tô com transtorno de ansiedade. O que mais tem são pessoas se autodiagnosticando, né? Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí eu pergunto, é mesmo? Já vem com o diagnóstico, né, Gleice? É mesmo? Você passou no já vem com o diagnóstico. É mesmo? Você foi ao psiquiatra? Não, eu não fui, mas eu tenho certeza que eu tenho. Então, é muito natural, inclusive a ansiedade para ter ansiedade. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas mais do que cuidado, o que eu quero falar hoje sobre a ansiedade e o medo que vem tomando conta da nossa sociedade? É a gente parar para entender o contexto. Por que hoje é tão comum a gente perceber pessoas sofrendo de ansiedade? Por que é tão comum a gente perceber pessoas com medo de tomar as rédeas da própria vida? Vamos parar para pensar que a gente vive em pleno século XXI. E que o século XXI trouxe para nós, e olha, quando eu falo nós de todas as faixas etárias, né? Para todas as gerações que estão passando pelo século XXI. Trouxe uma série de modernidades, uma série de facilidades. Nós temos aí várias tecnologias que diminuem o nosso trabalho cotidiano, né? Então, hoje a gente tem equipamento, nós temos aparelhos domésticos que facilitam demais a nossa vida. Tem aparelho doméstico para tudo e para mais um pouco, né? Hoje nós temos a facilidade das comidas fast food. A gente pensou, desejou, clicou, chamou, a comida vem, chega pronta para a gente não tem trabalho. Eu, por exemplo, que não sou fã de cozinhar, né? Nossa, que maravilha quando chega o fim de semana e todo mundo em casa concorda que a gente pode comprar um lanche, que a gente pode chamar uma pizza, enfim. A gente tem uma série de serviços online que facilitam a nossa vida. Quem usa o banco no aplicativo do celular, gente, que maravilha! Quantas filas a gente deixou de ir nesse século XXI, né? Quanta facilidade de fazer transferências, fazer pagamentos. Olha, se a gente for buscar fazer aqui uma lista de tudo que a modernidade da nossa sociedade contemporânea trouxe para as nossas vidas, a gente passa a noite inteira, a palestra inteira só falando desses itens. Lembrando, hein, meninas? Eu adoro a modernidade da chapinha. Nossa, tem o cabelo assim, olha que bênção. Mas acontece que esse monte de recursos que a gente ganhou, todas essas inovações constantes, porque elas são, assim, dinâmicas, né? Parece que cada dia a gente tem uma coisa nova para facilitar a nossa vida. Tudo isso fez com que a gente mergulhasse num consumismo sem limites. E vamos prestar atenção, porque eu não estou falando nada grego aqui. A gente está aí num processo constante de querer ter. Nossa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E esse consumismo... E as pessoas precisam, né, Gleice? As pessoas precisam ter. Além de querer, precisam ter a necessidade de ter. Exatamente. Criam necessidades. A gente está sempre criando novas necessidades. Isso mesmo, Tony. E além da gente acabar mergulhando nesse consumismo constante, no que mais? Em que outro mar
nós mergulhamos com tudo isso? Nós mergulhamos num mar de competitividade. Hoje, a gente vive em constante competição. Eu quero ter o melhor celular, eu quero ter o melhor carro, a minha grama tem que ser a mais verde, embora eu sempre note que a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha. E toda essa competitividade, toda essa criação de necessidades que de verdade nós não temos, tem feito algo com a nossa sociedade, tem adoecido, né? Nós estamos adoecendo física e mentalmente. Por que eu faço esse link do física e mentalmente? Porque a ansiedade, ela traz pra gente sintomas físicos. Quem sofre de ansiedade sabe disso. Os sintomas são diversos. Tem pessoas que têm palpitação, tem pessoas que têm falta de ar, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm a boca seca, tem pessoas que salivam demais. Enfim, tem gente que tem... Tem o quê? Insônia. Tem gente que tem tiquezinho, não sei se falar tique é claro para todo mundo ou se isso é uma gíria, mas é quando o olho fica piscando assim. Fica tremendo. Né? Tremendo, isso. Você está me descrevendo. Então, são vários os sintomas físicos que a gente tem por conta de uma ansiedade. E a gente tem tido esses sintomas, a gente tem adoecido por conta da ansiedade justamente por conta disso. Porque se eu quero ter coisas novas, se eu acabo de comprar uma coisa que eu queria muito e já crio a necessidade de comprar uma outra, não, então daqui a pouco eu quero comprar, né? Eu consegui o celular, agora eu quero comprar um computador novo. Quando a gente cria tudo isso, a gente olha para frente. A gente, mais uma vez, está pensando lá na frente, no futuro. Por quê? Porque eu preciso ter, porque eu preciso competir com o meu colega que tem, porque não é possível que alguém tenha um recurso tecnológico mais moderno do que o meu. E tudo isso tem aumentado os quadros clínicos de transtorno de ansiedade. Portanto, a ansiedade, ela é um reflexo dos nossos dias. Desses dias agitados que a gente tem tido, desses dias inacabáveis, mas ao mesmo tempo insuficientes, porque a gente não dá conta de fazer tudo que a gente precisa fazer. Levanta a mão aí quem nunca, né? Eu posso levantar que sempre falo isso. Nossa, meu dia estava precisando de mais horas. Nossa, eu precisava que meu dia tivesse 30 horas. Nossa, 24 horas para mim tá pouco. Quantas vezes a gente fala essas coisas? Porque, de verdade, a gente tem essa ânsia de fazer muitas coisas ao mesmo tempo para dar conta de nos mantermos na competitividade. Porque se a gente desacelera, a impressão que nos dá é que a gente perde essa competição. O que a gente não consegue prestar atenção é que o tempo todo, né? O alto, né? A espiritualidade amiga tem tentado chamar a nossa atenção para que a gente valorize o presente. A gente está tão acelerado pensando no futuro, no que eu quero ter, no que eu quero conquistar, que a gente não dá ouvidos para os amigos espirituais pedindo para a gente cuidar do presente. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente e ele falou para mim assim, nossa, é incrível como a gente escuta todo mundo, os mais velhos, né, falarem assim, poxa, que pena que eu não cuidei de conviver com os meus filhos quando eles eram pequenos. Passou, quando eu vi eles já estão adultos e agora eu estou tentando desacelerar para curtir os netos. Então, a gente escuta muitas pessoas. Nisso que você está falando aí, que você está falando que eu já passei por isso também, né? Do dia não ser suficiente para tudo que a gente faz. Então, muitas vezes, dentro do que você está falando, a gente também não programa atividade demais para um dia só e a gente acaba não encaixando essas coisas que são importantes, fundamentais, como você deu o exemplo aí da pessoa que não vê o filho crescer, que não vê o neto desenvolver, porque a gente inventa tanta coisa para fazer no mesmo dia que não dá conta. Pode ser isso também? Exatamente. A gente, de certa forma, a gente estava num processo de inverter os valores. O ter se tornou mais importante do que o ser. Então, ter bens, ter conquistas materiais está acima do ser presente,
ser mãe, ser pai, ser filho, entende? Então a gente estava meio se perdendo. E a gente não conseguiu prestar atenção que não só, né, Jesus, mas os amigos espirituais estavam chamando a nossa atenção para que a gente parasse para viver mais o presente. Porque o passado já foi, a gente não dá conta de alterar o passado. O futuro, nós não temos domínio sobre ele ainda, porque ele ainda nem chegou. Aliás, né, para ele chegar depende do que a gente está fazendo hoje. O problema é que a gente não estava sabendo aproveitar o agora, a gente não estava sabendo aproveitar o hoje. Nós estávamos sempre ansiosos pelo porvir. Eu falei, estava, gente, porque eu estou querendo contextualizar o que eu estou falando com este momento que a gente está vivendo agora. Tentando contextualizar com o porquê que a gente está passando por todo este isolamento, por toda essa quarentena. Né? Talvez porque a gente estivesse sempre focado demais, né? Ansiosos pelo futuro. E precisávamos parar e observar o que é que está acontecendo ao nosso redor. O Evangelho nos chama atenção para isso. O Evangelho nos convida a dar conta do presente. Eu fui até procurar antes de ligar o celular, porque eu vou procurar no Evangelho trecho que fala sobre isso, e achei lá no capítulo 25 do Evangelho, do Buscai e Achareis, tem o texto Olhai as aves do céu, que é um texto que está no Evangelho, em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e de 25 a 34. Eu vou ler só um trecho que diz assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? E aí no finalzinho diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. No fundo, nós já temos tantos problemas que merecem a nossa atenção hoje. Por que a gente vai ficar focando no amanhã? Por que a gente não dá conta de curtir o hoje, de aproveitar o hoje para depois pensar no amanhã? Pode falar, Tony. Gleice, até a Val está comentando aqui que é interessante assim, que tem pais hoje tão ansiosos que estão colocando as crianças também com excesso de atividade, gerando crianças ansiosas também, porque as crianças já estão cheias de compromisso, ainda quando crianças. Isso é verdade. Exatamente. E assim, eu sempre me senti a extraterrestre das mães, né? Eu vi as mães nessa agitação e eu falava, meu Deus, eu tô na contramão, porque eu não acho que tem que ser assim. Eu não entendo que tem que ser assim. E aí eu sempre tentei desacelerar um pouquinho nesse quesito de inglês, balé, judô, natação, escola, lição de casa, tudo muito junto. Quer dizer, a gente entra nessa pilha de ter uma vida agitada, de ter uma vida corrida, e parece que para não pesar na nossa consciência que a gente não está dando conta, a gente também põe a rotina dos nossos filhos na mesma correria, na mesma agitação. Então, na verdade, o que a gente precisa parar para pensar? É claro que a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. E eu falo até coisas ao nosso redor lá do outro lado do planeta. Porque a gente tem preocupações políticas e sociais pipocando aqui no nosso país, mas a gente também acompanha as notícias, né? Por conta da globalização, a gente sabe o que está acontecendo em todos os cantos do mundo. A gente tem preocupações econômicas. Quem é que não está com as suas preocupações econômicas do que vai acontecer com o planeta? Nós temos uma série de violências acontecendo por aí. Nós temos uma série de necessidades físicas e afetivas. Eu tenho também tido a oportunidade de verificar o quanto as relações estão balançadas agora neste momento de isolamento. O que tem de casamento pipocando, e foi o isolamento que fez esses casamentos pipocarem? Não, eles já estavam em dificuldades. Eles já estavam dando sinais de estarem enfermos, mas a correria e a agitação e os muitos
compromissos do marido e da esposa. E a convivência, né? Exatamente. E a convivência forçada. Não dava brecha para eles perceberem. Só que agora nós fomos obrigados a conviver. E aí, convivendo, tem muitos casais percebendo o quanto o relacionamento estava precisando de atenção, de cuidado. Então, a grande questão que a gente precisa parar para prestar atenção agora é que não é o que nos acontece, mas é a forma como nós reagimos ao que nos acontece. É a questão da resiliência, a questão da gente construir em nós as nossas competências, a nossa capacidade para lidar com as dificuldades, porque as dificuldades vão acontecer. O que a gente não pode é usar essas dificuldades como desculpa. Desculpa para não agir, desculpa para não mudar, desculpa para não me melhorar, para não me esforçar. Não dá para a gente deixar que o que acontece ao nosso redor, o nosso contexto, né, nos afetar de forma a determinar o nosso comportamento. A gente tem percebido que muitas vezes a gente usa desculpa, dizendo assim, não, mas eu só faço isso por conta disso ou daquilo, porque ao meu redor está acontecendo isso ou aquilo. Ou então aquelas desculpas do tipo assim, ah, filha de peixe, peixinho é. Ah, pau que nasce torto, nunca se endireita. Ei, não é assim. A gente não tem que pensar assim, isso não é verdade. Nós sempre podemos mudar o nosso caminho, nós sempre podemos mudar, né, o que nos acontece. Mas a gente não faz, mas a gente não se esforça. E aí o que acontece? Vem o coronavírus. Vem o coronavírus para ajudar a gente a mudar o nosso rumo, para ajudar a gente a mudar o nosso comportamento. O que a gente estava precisando era parar para viver o hoje, para viver o agora, para olhar para o lado e ver e enxergar quem está do nosso lado verdadeiramente. O que a gente precisava era parar e olhar para dentro e se reconhecer. É o autoconhecimento. O autoconhecimento tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. Porque a gente começa a se observar, a gente começa a perceber os nossos limites, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu não consigo fazer. O problema é que a gente fica desejando viver num mundo perfeito, num mundo de paz. E um mundo de paz não é sinônimo de ausência de conflitos, ausência de dificuldades. É a nossa capacidade de construir aqui dentro uma paz independente do que está acontecendo lá fora. Uma paz que nos basta sem que a gente tenha que estar competindo com o outro. Porque quando a gente se coloca em competição com o outro, a gente fica ansioso, esperando a hora de conseguir ganhar essa batalha. Então, a gente precisa parar para aprender alguma coisa. Porque trabalhar a nossa ansiedade significa nada mais, nada menos do que nós entregarmos nas mãos de Deus. E dizer, se do meu jeito não estava dando certo, eu vou confiar no Pai Maior. Eu vou confiar no Mestre Jesus, que é o nosso governador planetário. Eu vou deixar nas mãos dele. Afinal de contas, é ele que está conduzindo essa embarcação. E vou entregar e vou confiar. Mas entregar nas mãos de Deus é simplesmente trabalhar a nossa ansiedade. Não é cruzar os braços e dizer, então eu vou sentar aqui e esperar acontecer. Mas que a gente possa fazer no tempo certo. Pode falar. Isso. O que você está falando aí é muito a questão da fé, né, Gleice? Porque todo mundo, assim, ninguém pode dizer que está bem com essa situação ou com isso que está acontecendo. A nossa liberdade se foi. Ninguém hoje, nesse momento, tem total liberdade. Né? Então, assim, nós estamos muito restritos, quem estava acostumado com muita liberdade, e as pessoas que são ansiosas, e eu estou nesse grupo, né? A gente também foi uma luta. Eu já tive palpitação, como você falou. Agora eu já estou mais tranquilo. Por que tem a questão da religião? O que você está falando para a gente, está trazendo para a gente? A questão da fé, a questão da mensagem do evangelho, né? A questão daquelas coisas que a gente já sabe e nesse momento a gente está sendo chamado para botar isso em prova. Né? Exercitar isso. Tudo que a gente já sabe, a gente exercitar.
Exatamente. Quando você fala, né, de chamar o evangelho, de chamar a nossa fé, e olha que a nossa fé é uma fé raciocinada, nos forçar a buscar na doutrina espírita a base que vai nos ajudar a passarmos por isso sem desespero. Lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, por exemplo, os espíritos nos falam que de tempos em que sempre que um povo está demorando muito para progredir, de tempos em tempos Deus envia um abalo físico ou moral para fazer com que esse mundo se transforme, com que este povo se transforme. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. O coronavírus é este abalo físico e moral, né, que a nossa humanidade está passando. E é para que a gente aprenda alguma coisa, que é para que a gente evolua alguma coisa. Não é à toa que a gente está passando por isso. Mas que a gente possa passar por isso nos apegando na nossa fé, na nossa crença. Lembrando que o Evangelho é o nosso roteiro a ser seguido. Que o Evangelho é o que nos ajuda, né, nessa transformação. Eu costumo dizer que o Evangelho é para a gente uma carta de alforria. É uma carta de alforria que nos liberta daquela visão infantil de que nós somos vítimas, de que nós somos incapazes, né? Porque a gente adora assumir o papel de vítima. A gente adora assumir o papel de vítima. A gente adora ficar nessa posição de que a gente só está passando por isso, porque o outro, porque o fulano, porque o ciclano, porque Deus está me castigando. E não é nada disso. Nós somos muito capazes. Somos capazes de construir um mundo melhor. O que não dá é para a gente esquecer aquele recadinho de Gandhi, quando ele nos disse que um mundo melhor começa por nós mesmos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa seguir o exemplo de Kardec, ter bom senso. E aí eu pergunto, nós estamos tendo bom senso diante de tudo que está acontecendo? Será que a gente está tendo, será que nós estamos tendo ações que são coerentes com a nossa fé? E aí eu não falo parte, eu sei que pode ter algumas pessoas nos acompanhando que não são efetivamente estudiosos da doutrina espírita. Mas eu estou falando como estudiosa da doutrina. Será que a gente está usando a doutrina que a gente abraça com bom senso? Porque, de verdade, será que as nossas ações estão pertinentes com aquilo que a gente acredita? E o que a gente acredita? Nós acreditamos que somos espíritos imortais, que estamos num processo evolutivo, que neste momento estamos encarnados, passando por um momento de transição planetária, onde o nosso planeta está evoluindo para um mundo de regeneração. É isso que a gente acredita. Aí eu pergunto, desespero é pertinente com essa crença? Um medo e que isso tudo faz parte, né, Deus? Tudo isso faz parte desse processo, não tem nada fora do controle. Exatamente. Ter medo exagerado está pertinente com o que a gente acredita como espíritas? Afinal de contas, nós sabemos que este é um momento de transição planetária. Nós sabemos que vivemos sob a lei do progresso e que o progresso é uma lei inexorável. O que significa isso? Vai acontecer. O progresso vai acontecer de um jeito ou de outro. Vai acontecer comigo concordando ou não. Eu não preciso concordar para ele acontecer. Ele vai acontecer com ou sem a minha ajuda. Nós vamos progredir. Agora, é claro que a nossa participação é fundamental. Sabe por que é fundamental? Porque partindo de tudo aquilo que a gente acredita tudo que a gente acredita que aprendemos com a doutrina espírita, nós recebemos um carimbo lá, um aval de Jesus dizendo: pode reencarnar, Gleice, pode reencarnar, Tony, vai lá. E quando a gente recebeu esse carimbo de permissão para reencarnar agora, né, para viver em pleno século XXI, nós sabíamos, estava lá no nosso contrato que a gente assinou, que nós estaríamos reencarnados neste momento de transição planetária. Então, a nossa participação é imprescindível, a gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa sair da teoria, partir para a prática. A gente tem estudado
o Evangelho, a gente tem buscado compreender, né, os consolos que o Evangelho nos traz. E agora a gente tem que repetir isso pra gente. Não estou dizendo que é fácil, gente. Não pense que a gente dá a cara a tapa aqui porque a gente está colocando tudo isso em prática. Eu estou falando porque eu preciso ouvir. Todos os dias eu preciso repetir isso para mim, né? Para que eu possa interiorizar e falar, não, mais um dia, vou lá, vou fazer a minha parte. Vou distanciar aí um pouco, né? Vou diminuir a distância, quer dizer, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. Uma outra coisa importante, pode falar. Sim, porque nós temos a doutrina espírita, eu não sei se todos que estão assistindo a gente são espíritas ou têm algum conhecimento maior, né? Mas a gente fica imaginando que a gente tem esse consolador para a gente. Eu fico imaginando as pessoas que não têm essa compreensão, que não têm essa informação, né, que vem do Evangelho através da doutrina espírita. E você, como psicanalista, você hoje atende muitas pessoas que não são espíritas ou que não são ligados diretamente a uma religião. Eu imagino o grau de ansiedade, de medo dessas pessoas, né, por não ter esse apoio que a gente tem da doutrina. Eu confesso que no meu consultório, a grande maioria dos meus atendimentos são de simpatizantes da doutrina, mas no consultório a gente não fala de espiritismo, né? A gente tenta tratar a pessoa pelo lado psíquico somente. Mas, de qualquer forma, eu com frequência busco exaltar a fé. Então, independente de religião, a maioria de nós acredita em Deus. Eu, pelo menos, não tenho nenhum paciente que seja ateu. Então, eu tento estimular a confiança em Deus. Mas você não crê que Deus é um pai de amor e de bondade? Sim, então assim, na falta de uma resposta, entrega nas mãos dele. Confia que ele está no comando. Confia que ele sabe o que faz. Então, eu não fico trazendo, por exemplo, questões de reencarnação. Não falo desse tipo de assunto. Mas aqui que a gente está fazendo uma live espírita, não dá para a gente esquecer desse detalhe. Não dá para a gente deixar de falar que somos espíritos imortais e que essa é só uma passagem nossa aqui pela Terra. E aí, falando disso, não dá para a gente deixar de dizer que neste olhar de que estamos vivendo um momento de mudança, né? Um momento de transição planetária, quem é que está no comando dessa transição planetária? O nosso governador planetário, Jesus. Então, o que a gente precisa acreditar é que está tudo sob controle. Que Jesus não está sozinho, que existe aí uma série de espíritos que estão ajudando ele neste processo, né? De espíritos de luz que estão ajudando ele nesse processo e que esses espíritos têm uma vasta experiência. Né? O próprio Mestre Jesus, a gente não pode achar que essa é a primeira transição planetária que ele, como governador planetário, está passando. Ele tem experiência, ele tem know-how nisso. Então, a gente precisa acreditar que ele está no comando e que eles sabem o que estão fazendo, que eles sabem até onde dá para ir. A gente não pode achar que Deus está brincando com as nossas vidas. Deus não brinca com a vida de ninguém. Portanto, ninguém passa pelo que não precisa passar. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que a gente tem que se cuidar. É claro que a gente tem que seguir todas as normas de segurança. É claro que a gente tem que se isolar, né? E aí, que bom que Jesus nos mandou essa prova coletiva num momento em que nós temos a internet, que nós temos o Instagram, que diminui a distância, que a gente tem chamada de vídeo que a gente pode fazer com os nossos amigos, né? Porque a gente poderia estar passando por essa necessidade do isolamento e ainda assim não ter essa facilidade de estarmos juntos, apesar de estarmos separados. Pode falar. Isso. A primeira parte você falou bastante da ansiedade, agora você entrou na questão do medo, né? Que é uma coisa que a gente está vendo demais. Tem pessoas, inclusive pessoas espíritas, que estão em pânico
né? Então, o espírita, como você está falando o tempo todo, né? A gente tem um apoio, a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que tudo isso faz parte do processo de evolução do planeta, da transição, do momento que a gente vive, mas eu vejo espíritas em pânico. Tem muito medo, mas aí é que tá. Aí fica o convite da gente sair da teoria e tentar colocar na prática aquilo que a gente está tendo a oportunidade de estudar com a doutrina, Tony, porque quem estuda sabe que tudo que eu estou falando eu não estou inventando. A gente aprende o tempo todo nos nossos estudos esses conceitos da doutrina, e são conceitos que a gente acredita, né? Ou pelo menos era para acreditar, eu acredito. E aí a gente precisa focar nisso, porque se a gente parar para pensar, é como se... A gente não costuma dizer que nós, como espíritos em evolução, estamos na nossa melhor versão? Não se fala sempre isso? Ah, nós estamos na nossa melhor versão. Para que pensar, para que lembrar das vidas passadas se eu estou na minha melhor versão? Então, com certeza lá atrás eu era pior do que eu sou hoje. A gente também pode aplicar esse conceito para o nosso planeta. No fundo, nós estamos vivendo a melhor época da humanidade de todos os tempos. Nós nunca estivemos tão próximos do patamar de um mundo regenerado como nós estamos agora. Isso significa dizer que nós vamos ter, seres encarnados e desencarnados, porque todos os espíritos desencarnados que vivem no orbe estão vendo essa transformação. Todos nós vamos ser testemunhas dessa transição planetária. Agora, mais do que testemunhas, é importante que nós sejamos agentes, que a gente haja, que a gente faça alguma coisa, que a gente assuma a nossa parcela de responsabilidade, de compromisso para construir este mundo de regeneração. E para construir esse mundo de regeneração, a gente precisa ter foco, a gente precisa saber o que nos cabe nesse processo. Então, ao invés de jogar pedra no outro, ao invés de criticar o que o outro está fazendo, a gente tem que focar em nós. Esqueceu? O coronavírus nos prendeu em casa. O coronavírus fez que a gente se isolasse para que a gente pudesse parar de acelerar tanto. A gente precisa desacelerar, olhar para nós e pensar, eu estou fazendo o que me cabe? Se cada um que está indo para a rua sem máscara ou indo para a rua sem necessidade parasse para pensar que ele não está fazendo o que lhe cabe, ia voltar para casa rapidinho. Mas a gente não responde pelo outro. Quando a gente desencarnar, a gente não vai chegar lá na espiritualidade e não vai ter alguém com uma lista dizendo, Tony, me responda, o que o seu vizinho andou fazendo? Tony, me responda, o que a sua vizinha da frente fez? Não. A nossa prestação de contas é individual, cada um vai prestar contas daquilo que fez a cada um, segundo as suas obras. Foi isso que Jesus nos disse. Então, essa mania da gente ficar atacando pedra no outro, criticando o outro, prestando atenção no que o outro faz ou deixa de fazer, faz com que a gente tire o foco de nós mesmos. Faz com que a gente perca, né, a oportunidade de prestar atenção em nós, porque a gente vê a trave no olho o cisco no olho do outro, mas não vê a trave nos nossos olhos. E você está falando aí, Gleice, que é importante, que a gente nem sempre faz, que é assim, você convida a gente, com a tua fala, a sermos agentes da doutrina espírita, né? Ajudar a acalmar, ajudar a esclarecer, porque eu tento fazer isso de alguma forma mesmo, mas as pessoas estão muito apavoradas. Sim, tem muita gente muito apavorada, numa medida diferente da necessária para a situação. Eu acho que a gente tem que fazer realmente esse trabalho de, em vez de levar mais pânico, tentar tranquilizar e esclarecer. Esse esclarecimento que você está trazendo para a gente. Né? E ter a humildade de pedir ajuda também. Porque, às vezes, mesmo com todo o nosso conhecimento, às vezes é tão sofrido, é tão dolorido aquele momento, que a gente parece que, de alguma forma, perde um pouquinho. Poxa, mas eu sou amiga do Tony. O Tony é um estudioso da doutrina espírita. Poxa, então eu vou passar a mão no telefone, ou passar o dedinho ali para uma mensagem e falar, Tony, não sou legal.
Tony, me dá um help, vamos conversar um pouquinho, né? A grande maioria de nós está com tempo para bater papo, está com tempo para conversar. É claro que tem gente que está trabalhando de casa, mas amigo é amigo. Quando a gente recebe um pedido de socorro, a gente tem vontade de parar tudo e socorrer. E por que não? Né? Por que a gente não faz isso? Mas não, a gente tem sempre a tendência de estar procurando defeito no outro, criticar o outro e para de prestar atenção em nós. Tem uma historinha, eu sempre com historinha, hoje eu falei, hoje eu não vou contar historinha, mas aí comecei a falar disso, me veio uma historinha, eu vou contar. É rapidinho. Acho que a gente tem tempo, né? Tô perdida no tempo. Tem, ainda tá. Isso me lembrou uma historinha que era um rapaz, trabalhador da casa espírita, acho que eu já até contei essa história, mas enfim, deve ter alguém aí que nunca ouviu. Um rapaz, trabalhador da casa espírita, e que se aborreceu com algumas coisas, né? Quem é que nunca se aborreceu com alguma coisa na casa espírita? Aí ele foi até o dirigente da casa e disse para o dirigente assim: olha, meu irmão, eu vim comunicar que a partir de hoje eu vou parar de frequentar a casa espírita. Aí o dirigente falou: mas por quê? Ele falou: porque eu ando me aborrecendo com algumas coisas. Tem aquela irmã que vive falando mal da outra. Tem aquele pessoal que na palestra pública, ao invés de prestar atenção na palestra pública, está sempre ou conversando ou mexendo no celular. Tem os grupos de estudos que vivem desviando o tema doutrinário. Ao invés de estudar o tema da aula, desviam o assunto. Tem aquele irmão que nunca estuda o Pentateuco. Parece que estudar o Pentateuco não é importante. Aí o dirigente sabiamente falou para ele assim: eu entendo, meu irmão. Tudo bem, eu sinto muito que você queira sair da casa, mas será que você me permite fazer um pedido antes que você vá embora? Aí ele falou: tudo bem. Aí ele falou: então eu vou fazer um pedido. Eu vou pedir que você pegue um copo, encha de água bem cheio e dê 3 voltas pela casa espírita toda. Passe pelo salão, passe pela sala de passe pelas turmas de estudo. 3 voltas, mas não deixe uma gota de água cair desse copo. E aí a gente conversa e você pode ir embora. Aí o irmão fez isso. Encheu o copo d'água, deu lá as 3 voltas, daqui a pouco ele volta para o dirigente todo orgulhoso, porque o copo estava cheio, não derramou uma gota de água. E aí ele fala para o irmão assim: pronto, o copo está cheio e agora eu vou embora. Aí o dirigente olha para ele e fala assim: mas antes me responda umas perguntas. Enquanto você estava dando essas voltas, você observou a irmã falando mal da outra irmã? Aí ele: não. Você observou as pessoas pelo salão conversando ou mexendo no celular? Não. O irmão que não estava lendo as obras básicas? Você está travando aí, Gleice. E no grupo de estudo, você deu... E eu acho que realmente a minha internet aqui aconteceu alguma coisa. Não. Você está travando aí. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que travado. Aparentemente a minha internet tá boa. Para mim tá travado. Pessoal de casa, ajuda a gente aí a dizer, tá travado ou não tá travado? Voltou. Voltou? Então tá bom. Vai lá. E aí perguntou para ele: você viu os grupos de estudos desviando o tema? Não. Porque você estava focado naquilo que lhe cabe, que era cuidar da água no copo. E na verdade é exatamente isso. O que acontece é que nós estamos muito focados em olhar o outro. Nós perdemos o foco de seguir Jesus. Nós perdemos o foco de ajudar Jesus na transição planetária, né? Nós perdemos o foco de ajudar Jesus nessa regeneração do nosso planeta. Porque quando a gente... Você falou
Quando a gente tiver foco em fazer parte deste processo, a gente vai parar de ficar culpando o outro, que o outro não faz, reclamar do outro. A gente vai estar aqui, ó, olhando para dentro e assumindo a nossa responsabilidade. Pode falar. Isso. Você chamou aí a gente para dentro da sua palestra, que você falou na questão da gente se ajudar um ao outro, de conversar. E aí pipocou aqui um monte de gente falando que realmente, né, um fala com o outro conversa com o outro. Tem pessoas que acham que não pode entrar em contato. E foi muito legal isso que você fez agora, né? Porque a gente pode ajudar, gente pode entrar em contato com a gente, né? As pessoas da casa, quem está começando, quem, né, não é da equipe da casa, se quiser entrar em contato, entra para conversar um pouco, para aliviar os medos, né, aliviar a tensão, ouvir um pouquinho da doutrina. É muito legal isso que você fez agora, todo mundo aí se animou. Poxa, parou de passar Estamos à disposição. Parou de passar as mensagens aqui para mim, tinha parado lá naquela mensagem primeira que você leu da Val e eu acabei não acompanhando nada. Mas, enfim, é isso. Vamos continuar falando aqui que, então, na verdade, cabe a nós mantermos foco naquilo que é preciso. E lembrar que, assim, tudo que está acontecendo para a gente desviar o caminho. A gente estava fazendo de um jeito que não estava dando certo. Então, vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos pensar que a ansiedade, olha só, quando eu estou falando de ansiedade agora, eu estou falando de todos nós, porque todos nós somos ansiosos, em maior ou em menor grau. Mas a ansiedade vem de quem quer receber sem plantar. Né? Quando a gente fica muito ansioso para que as coisas aconteçam lá na frente, a gente está agindo como aquelas pessoas que não sabem que quem planta tem a hora certa, né? De plantar, de germinar, de colher. Mas não, a gente quer para ontem, a gente quer rápido. E esse é o nosso momento de transformação, de construção, de plantação para uma terra regenerada. Não existe mágica, gente. Não adianta ficar focando lá na frente, não adianta ter essa ansiedade toda. A cada um vai ser dado segundo as suas obras. Então a gente precisa plantar. E tem uma coisa muito importante, Gleice, também nisso que você está falando, é o seguinte: a gente não tem como mudar o futuro. A gente não tem como adivinhar o que vai ser. A gente não tem como, não precisa e não adianta sofrer pelo que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe. É o que você está falando agora, né? A gente tem que viver hoje. O que dá para fazer hoje? O que a gente consegue fazer hoje? É nisso que a gente tem que focar. Né? E a gente sofre muito porque a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa, tudo para o futuro, tudo para o amanhã. Só que a gente não tem. A gente não sabe se amanhã vai acordar vivo ou não. Exatamente. Então isso causa muita ansiedade também. Outra coisa que a gente tem que lembrar como espírita, né, que nós somos, é que não cabe para nós, e é espírita, cristão, né? Qualquer cristão, que não cabe a ilusão da conquista do reino de Deus sem lutas, sem lágrimas, sem dores. Isso não está ainda no nosso patamar evolutivo. A gente ainda precisa passar pelas dores, a gente ainda precisa passar pelas nossas provas e expiações. Então é um tempo de testemunho de todos nós. E esse tempo de testemunho está no cardápio de cada um de nós. Ninguém está livre disso. Então vamos nos unir, porque este momento de transformação é um momento que está unindo a espiritualidade desencarnada e nós encarnados, para que a gente aprenda a separar o joio do trigo. Que bom que a gente está no século XXI, que bom que a gente tem um monte de modernidade, mas a gente não pode esquecer que essas facilidades que a modernidade nos traz não é para fazer a gente se perder, não. Não é para fazer a gente entrar nessa ânsia de competitividade que faz com que a gente adoeça. Adoeça de ansiedade, adoeça de medo, adoeça de pânico. Não é esse o objetivo. A gente tem vivido dias agitados, dias tumultuados, mas a gente agora está tendo que desacelerar.
a gente está tendo que puxar o freio de mão. Bem, ó, tem um monte de mensagem, né? Estamos sendo obrigados a isso, né? O Fábio aí colocou, né? Sofre pelo que pode ou não acontecer, esquece de viver e aproveitar o que está acontecendo agora, né? Fabiola. Hoje. Fabiola. Fabiola. Sofre pelo que pode ou não acontecer. Então, assim, no fundo, a ansiedade faz parte de todos nós, faz parte, né, da vida de todos nós, mas como diz a Kátia, o futuro está exatamente no que a gente está semeando hoje. Então, a gente precisa plantar um futuro mais calmo, um futuro melhor e lembrar que a gente está fazendo parte deste momento de transição planetária. Agora, como o tema da noite é falar de ansiedade e de medo nesse momento conturbado que a gente está vivendo, esse momento de transição planetária, cabe aqui a gente falar que é importante nós investirmos na nossa qualidade de vida e na nossa qualidade de vida de agora. Então, vamos rever tudo que estava precisando ser revisto. Vamos pensar na nossa alimentação, como é que está, nas nossas atividades físicas, o quanto nós estamos aproveitando isso ou não. Vamos pensar na nossa atividade intelectual, o quanto do nosso potencial intelectual a gente tem aproveitado, o quanto a gente tem se disposto a fazer coisas novas, a adquirir novos conhecimentos, né? O quanto de gratidão nós estamos colocando nos nossos dias, o quanto de perdão nós estamos colocando nos nossos dias. Tudo isso que eu estou falando é qualidade de vida. O nosso convívio social, como é que anda? Hoje, nós estamos tendo que ter convívio social virtual, mas também temos presencial. Porque aquele que está na nossa casa, do nosso lado, está presente, está perto. Então, vamos investir nessas relações. Como é que anda o contato com a natureza? Nós que moramos na região dos lagos, nós que estamos perto da praia, o quanto nós temos ido à praia? O quanto nós temos aproveitado dessa natureza maravilhosa? O quanto nós estamos cuidando da nossa espiritualidade? Quanto de tempo dessa vida corrida a gente tem dedicado à nossa espiritualidade? Então, tem muita coisa para a gente refletir. Tem muita coisa para a gente cuidar. E olha, pessoal, palavras de quem sabe o que está falando, hein? Cuidar de ansiedade não é ir na farmácia e tomar um comprimido, não. Não é só isso. É cuidar da nossa qualidade. Mudar a atitude, né? É mudar de atitude, né, Gru? Exatamente. A gente tem mais 5 minutinhos, tá? Mudar de atitude. E isso é muito difícil. Botina, eu acho, não sei se é a Andréia, mas está dizendo cuidar do corpo, da mente, da alma, do intelecto. Exatamente. Então, é um conjunto, né? A gente precisa unir disciplinas. É um cuidado multidisciplinar. Então, é rever o nosso ponto de vista, o nosso ritmo. Como diz aí o Tiago, cuidar da ansiedade é mudar o estilo de vida. Agora, a gente tem mania de terceirizar as coisas. A gente quer sempre jogar a solução dos nossos problemas na mão do psiquiatra, na mão do psicanalista, na mão do farmacêutico. Opa, vamos nos responsabilizar, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Foi a Andréa mesmo que fez o comentário. Agora, Grace, teve uma amiga minha muito querida, eu estava conversando com ela essa semana, e ela mora aqui em Costa Azul, está ocupada, trabalhando para caramba. Eu falei, meu Deus, você não tem uma horinha para você ir ali na praia, olhar o mar, né? Olhar o mar, né? Respirar a natureza, porque eu falei isso para essa minha amiga muito amada, muito querida, e fiquei pensando assim, tem pessoas que moram em lugares tão ruins, né? Imagina quem mora naqueles bairros tão ruins lá do Rio de Janeiro, né? Não tem como ir para lugar nenhum, não vai pegar um ônibus para ir ver o mar. A gente tem o mar aqui no quintal de casa, né? Isso é uma coisa que faz bem para a saúde da gente.
Exatamente, é o que a Claudinha estava dizendo aqui, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Às vezes, a gente tem perto de nós a solução para o problema e não cuida. Deia, te amo, Deia, sou muito ansiosa e mudar é muito difícil, mas difícil não é impossível, amiga. Não é impossível. Creia nisso. Vamos juntos. E aí, só para fechar, porque o nosso tempo está acabando, Tony, isso que você falou é ótimo. Você acabou de me dar um tapa na cara com luva de pelica. E aí é bom para as pessoas entenderem. Nós que estamos aqui, né, falando, trazendo estudos, não é porque a gente já faz, não. É porque a gente sabe a teoria. Mas nem sempre a gente põe na prática, né? Essa amiga que o Tony está falando, exatamente ele falou para mim, porque eu disse para ele que estava na correria, com muito trabalho, com muito atendimento, sem horário. E ele falou, poxa, amiga, vai à praia, olha o mar, dá um mergulho. Eu falei assim, não tenho tempo, porque eu teria que acordar muito cedo para poder dar conta de depois ir para o trabalho. E olha ele, né? Eu aqui falando da gente aproveitar a natureza, da gente aproveitar. Então, para ver que nem sempre a gente consegue colocar tudo em prática, mas que a gente possa se esforçar ao menos um pouco. Não, com certeza.